Paz do Senhor, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quero compartilhar com você uma palavra, algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Quero falar com vocês essa semana sobre chamado e missão. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é a sua missão? É algo que o Senhor tem ministrado muito forte ao meu coração, sobre o que eu devo fazer, o que eu posso fazer para viver o plano de Deus, para viver o chamado de Deus para a minha vida. E muitas vezes, durante muitos anos, eu confesso que confundi chamado com a missão. Então, muitas vezes eu ouvi assim, fulano de tal tem um chamado para pastor, fulano de tal tem um chamado para evangelista. Cresci ouvindo essas expressões. E recentemente, buscando ao Senhor, orando, lendo alguns livros, pude aprender que chamado é uma coisa e que missão é outra coisa. Então, eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 3 até o versículo 6, tá bom? Diz assim: E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: Vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim? Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz, e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o versículo 6. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, irmãos, o que fica claro aqui para mim é que Deus, ele tem um chamado para todos nós, que é o de sermos sacerdotes. Eu não estou falando para o homem ser o sacerdote da casa, mas o plano original de Deus, o desejo original de Deus, quando ele cria Adão lá no Éden, é formar um povo de sacerdotes, não um povo com sacerdotes. Qual é a diferença disso? A diferença é que uma nação de sacerdotes, podemos entender que é uma nação onde todas as pessoas seriam sacerdotes. Um povo com sacerdotes é uma nação onde algumas pessoas são sacerdotes. Então, assim, que fique claro para nós que ao criar o homem no Éden, Deus criou com um único objetivo, que era o de se relacionar com o homem. E o sacerdócio, ele envolve alguns aspectos. Ele tem algumas características, onde a primeira característica do sacerdócio, do sacerdote, é o sacerdócio a Deus. É quando adoramos a Deus diretamente. A segunda característica do sacerdote é o sacerdócio aos santos. É o sacerdócio voltado aos nossos irmãos, aos irmãos crentes. É quando nós servimos os nossos irmãos em Cristo. E a terceira característica é o sacerdócio ao mundo. É quando adoramos a Deus, servindo aos não crentes. Através dessas características acima, nós devemos transmitir a glória de Deus. Nós devemos transmitir às pessoas qual é o nosso propósito, o propósito da nossa existência. E aqui, gravem isso no seu coração. Propósito, irmãos, propósito de Deus para nós é a junção do nosso chamado com a nossa missão. E um aspecto muito interessante e fundamental para nós exercermos o sacerdócio é o andar com Deus. Os grandes homens da Bíblia, eles andavam com Deus, eles estavam continuamente na presença de Deus. Mesmo quando Deus se movia, os grandes homens de Deus
se moviam acompanhando a Deus, acompanhavam a Deus para que o propósito de Deus se cumprisse na vida deles e que o propósito de Deus se cumprisse, fosse estabelecido em toda a terra. Então, o andar com Deus aponta para dois grandes aspectos da nossa vida, da nossa identidade em Deus. Esses dois aspectos são o chamado e a nossa missão. Então, andar com Deus significa se relacionar com Ele. Amém? Tá claro? Então, todos nós fomos chamados a sermos sacerdotes. Mas qual é a função de um sacerdote? Então, para ficar claro ao nosso coração, a principal função de um sacerdote é administrar o coração de Deus e ser ministrado por Deus. É uma relação, um relacionamento de mão dupla. Nós ministramos o coração do Pai, nós adoramos ao Pai, nós adoramos e amamos a Deus acima de todas as coisas, e também somos ministrados por Ele, somos envolvidos pelo seu amor nesse momento de intimidade, no secreto do nosso quarto. Nós estamos falando sobre vida de oração nesse bimestre. Então, olha como é fundamental na vida do cristão a vida de oração, até para que nós venhamos a exercer o nosso chamado, o nosso principal chamado, é o de ministrarmos o coração do Pai, sermos ministrados pelo Pai, para que possamos conectar as pessoas a Deus, não a nós, mas conectar as pessoas a Deus. Esse é o nosso chamado. E aqui eu já entro para falar um pouquinho da missão. O nosso chamado está associado a amar a Deus, e a nossa missão ela está associada a amar o nosso próximo. A nossa missão é a nossa vocação, é o nosso talento, é o nosso dom. E quando nós colocamos a nossa vida a serviço do Rei, a serviço do nosso Pai, nós então colocamos os nossos talentos e dons a serviço, disponíveis, para que Deus desperte então a nossa vocação. Veja, nós só não podemos inverter a ordem dos fatores. Para que nós venhamos a exercer a nossa função, a exercer a nossa vocação, nós precisamos, antes de fazer, nós precisamos ser sacerdotes. Nós precisamos ter a nossa vida conectada no trono, como diz em João 15. Nós precisamos estar conectados na videira, recebendo a vida, recebendo o poder que vem do alto, para naturalmente a nossa vocação, os nossos dons e habilidades fluírem a serviço do reino. E dessa forma nós conseguimos implantar o reino de Deus na terra, estabelecer o reino de Deus na terra. Nós só não podemos inverter a ordem dos fatores. Porque se nós começarmos a fazer antes de ocupar o nosso lugar original, antes de ocupar o nosso lugar original no plano inicial de Deus de sacerdote, a nossa vocação pode se tornar um ídolo no nosso coração. E aí nós passamos a fazer por nós e não mais para a glória de Deus. E tudo que façamos tem que ser para a glória de Deus. Um exemplo de que precisamos estar respaldados pelo Espírito Santo para que nós possamos começar a nossa vocação, o exercício da nossa missão, nós podemos ler lá em Mateus 16, versículo 9. Lá, Pedro, ele tem a grande revelação de quem é Cristo. E somente depois dessa revelação é que Jesus libera o ministério de Pedro. Então, Mateus 16, versículo 19, diz assim: para que a nossa compreensão fique melhor, eu vou começar a partir do versículo 15, amém? Diz assim: disse-lhes ele, mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus dizendo para os discípulos. Então Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Veja, que poderoso, que tremendo. Pedro só tem o seu ministério liberado por Jesus depois que ele tem uma revelação de quem Cristo é. Por isso, meu irmão, eu quero continuar motivando, desafiando você a exercer a sua vida de oração cada dia mais com satisfação, com afinco, entendendo que a nossa vida está baseada na oração. A oração é o caminho que nos leva a mais próximo do modelo estabelecido por Deus de sacerdócio, que é Jesus Cristo. É esse modelo que nós temos que seguir. Para que nós possamos exercer a nossa missão, nós precisamos exercer o nosso chamado, que é o de sermos sacerdotes. Todos os povos, todas as tribos, toda a língua, toda a nação. Jesus morreu para que toda a humanidade fosse abençoada, recebesse a salvação e tivesse o seu plano original restabelecido através dele, através da cruz. Ele é o nosso modelo. Jesus é quem nós devemos seguir. Quanto mais eu sigo Jesus, mais eu me aproximo do plano original de Deus. Quanto mais eu busco por Jesus, mais eu faço a vontade de Deus, mais eu agrado a Deus e mais o propósito de Deus se cumpre na terra através das nossas vidas. Amém? Deus abençoe você. Lembre-se, você foi chamado para ser um sacerdote. E você foi chamado para exercer a sua missão. O teu propósito, o propósito de você ter nascido, é viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Tenha uma semana de vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Até mais.